Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família
Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você mais uma vez, mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de podermos levar a poderosa palavra de Deus aos corações. Você que está aí, que a alegria do Senhor seja a sua força e que você possa se alegrar com Ele. É Deus quem controla as nossas vidas. Hoje é dia 3 de outubro de 2020. Isso mesmo, ainda estamos vivendo um tempo de pandemia mundial, mas como eu digo todos os dias, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. É isso mesmo. Deus não deixou nada desapercebido aos seus olhos. Ele está no controle da nossa história e da minha e da sua vida. Então por isso alegre-se. Esse é um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Hoje é sábado, né? Final de semana, acredito que você está aí, talvez agora com um pouco mais de tempo para poder ouvir essa live, participar com a gente. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e gloriosa. Deixa eu dar um bom dia para a galera que já está conosco, tem uma turma aí já conosco aqui no Facebook, né? Está aí o Aguinaldo, o Isaac também está conosco, a Natalina Nascimento, minha querida tia Jô, isso mesmo, tia Jô, bom dia, Amanda Kern também está aí, entrou agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria imensa poder estar com vocês e poder falar da palavra de Deus. Deus, ele promove para nós momentos como esse, onde nós podemos nos alegrar e falar do amor dele. Tá aí um tema que eu escolhi nessa manhã, que é muito importante para todos nós. Família. Família é o nosso bem maior, de todas as pessoas. Você sabe que às vezes nós somos assim um pouco ingratos com a família. E não importa de que forma seja a sua família, família é sempre família. Nenhuma família é perfeita, nenhuma família é ideal, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu pertencesse à família tal, se a minha família fosse tal. Não, isso não existe. Não existe uma família ideal, uma família perfeita. Todas as famílias têm problemas, dificuldades, né, crises, isso é natural. Bom dia, Silvia, está aí conosco também. Então, pense nisso. Tudo que acontece na sua vida, na sua história, na minha vida, na minha história, no final das contas, no final de tudo, quando todos te abandonarem, quando tudo não der certo, você ainda tem a sua família para recorrer. E a sua família está ali, sempre. Seja uma família de marido, esposa e filhos, seja uma família de pai e filho, mãe e filho, ou de apenas irmãos, não importa. A família é o bem maior que Deus criou e que Deus deixou para a humanidade. E é por isso que nós vamos meditar nessa palavra nessa manhã, né? Nossa irmã Gilce entrou também, Deus abençoe a sua vida, já compartilhando aí a nossa mensagem. Nos ajude aí, queridos, compartilhando essa mensagem, mandando para outras pessoas, porque com certeza Deus falará ao coração delas. E como eu disse, como eu estava falando, nós temos uma desvalorização muito grande da família, né? Nos últimos dias, nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, nós percebemos que o inimigo ele é tão astuto que ele até tenta criar formas, leis, regras para destituir a família, né? Querem tirar o nome família da história. Isso mesmo. Não querem mais que exista esse termo família. Pai, mãe, né? Irmão, tio, tia. Não, eles não querem que isso exista mais. Isso eu estou falando das estratégias do inimigo, né? De Satanás, que usa os seres humanos para poder criar regras, leis, né? Já dizendo que não existe sexo masculino ou feminino, mas apenas um gênero, né? E o gênero pode ser qualquer um. Tudo isso mostra para nós aonde para onde o mundo está caminhando e onde o inimigo tem agido. O foco de Satanás é a família. O foco de Satanás é destruir a base da sociedade, que é a família. Rogério Gabriel entrou também, bom dia. Então, nós precisamos entender que, mesmo diante de tantos desafios, nós precisamos valorizar a família. E valorizar a família está acima de qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Eu tenho uma ilustração aqui para compartilhar com vocês, uma história, como eu tenho feito todas as lives. Nós estamos aqui compartilhando e é muito importante você perceber isso, porque de certa forma Deus fala conosco através dessa mensagem, de tudo isso. Eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você, aliás eu tenho alguns textos, né? Tenho 2 textos aqui muito fortes. O primeiro que eu quero ler com você está em Provérbios, no capítulo 31, onde o texto começa a falar de uma mulher, de uma esposa,
né? Uma esposa ideal, para uma família ideal. Então, começa assim, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que as pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz. Que ela seja elogiada por todos e reconhecida. Está aí essa passagem bíblica de Provérbios 31, que fala da esposa e está falando da família. Está falando do esposo, está falando dos filhos, está falando de um lar. Muitas pessoas têm casa, poucas pessoas têm um lar. E nesse dia, você precisa entender que Deus te deu uma família e é para você cuidar dela, para valorizar ela. Minha querida sogra Marcelina também está conosco. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Então, acabamos de ler um texto em Provérbios que fala sobre isso. Eu tenho uma pequena história para compartilhar e depois nós vamos voltar aqui para a Bíblia novamente. Vamos ler em Josué, uma declaração que Josué faz relacionada à família. Jesus, ele também se preocupou muito com a família. Ele veio e o primeiro milagre que ele fez foi no início de uma família. Foi nas bodas de Caná, numa festa de casamento. Um casamento simboliza o início de uma família, né? Ainda que os noivos tenham seus pais, né? Ainda que os noivos tenham seus irmãos, mas a Bíblia diz que deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Uma família se constitui então a partir desse momento. E Jesus realizou o primeiro milagre valorizando uma família. E antes, né, Jesus já havia escolhido 12 homens para andar com ele. Além dos homens, vinham mulheres também. E eles se tornaram uma família. Não de sangue, mas uma família de princípios. Uma família cristã. A igreja é isso. A igreja, ela promove famílias. Ainda que nem todos tenham o mesmo pensamento, ainda que nem todos tenham o mesmo objetivo e o mesmo desejo, mas fazem parte de uma família. E família é assim. Eu não sei se na sua família é assim, mas na minha é. Tem familiares que não se veem há muito tempo. Mas quando se veem, são família. Se conhecem, se falam e... Agora, alguns outros não. Estão o tempo todo se falando, se vendo, um visitando a casa do outro. Isso é família. E é algo natural. Nem todos estão o tempo todo juntos, nem todos conversam o tempo todo, mas todos reconhecem que são família. E aí entra uma das coisas mais importantes para nós meditarmos nessa manhã. Um dos fatores que Deus sempre fala para nós, para que nós venhamos zelar pela nossa família. E zelar significa cuidar, guardar, proteger. Falamos a esposa ideal, o texto mostra aqui a esposa ideal, mas o texto não está falando só da mulher, mas está falando da família. Então, eu quero ler uma pequena história e eu acredito que essa história falará com você. Quem sabe você já passou por uma situação semelhante ou parecida e você se identifique com essa pequena história. Mas, no final de tudo, o importante é que possamos valorizar a família e entender que esse é o dia para prestarmos atenção nisso.
família, o nosso bem maior. Vamos lá, o tema da história é esse mesmo, família, nosso maior bem. É uma história que aconteceu e que é importante estarmos aqui, né, falando. A Edna Teixeira está conosco, bom dia. Vamos lá. É uma mãe que conta essa história. Eu estava correndo e de repente um estranho esbarrou em mim. Oh, me desculpe por favor, foi a minha reação. E ele disse, desculpe-me também, eu simplesmente nem te vi, por isso acabamos esbarrando. Nós fomos muito educados um com o outro, aquele estranho e eu. Então, nos despedimos e cada um foi para o seu lado. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava fazendo um jantar e meu filho parou do meu lado, tão em silêncio que eu não percebi. Quando eu me virei, tomei o maior susto e lhe dei a maior bronca. Saia do meu caminho, filho. Você está me atrapalhando. Fica aí parado. Vai cuidar de alguma coisa. E eu disse aquilo com certa braveza e ele foi embora, certamente com seu pequeno coração partido e magoado. Eu nem imaginava como havia sido rude com ele. Quando eu fui me deitar, eu podia ouvir a voz calma e doce de Deus me dizendo: quando você falava com estranho, quanta cortesia você usou. Como você foi educada. Como você tratou bem aquele estranho. Mas com o seu filho, a criança que você ama, você nem sequer se preocupou. Olhe no chão da cozinha, você verá algumas flores perto da porta. São flores que ele trouxe para você. Ele mesmo as pegou, as cor-de-rosa, a amarela e a azul. Ele ficou quietinho para não estragar a surpresa e você nem viu as lágrimas nos olhos dele quando ele saiu daquele lugar, triste por não ter conseguido atingir o objetivo dele. Nesse momento, eu me senti muito pequena. E agora o meu coração era quem derramava lágrimas. Então eu fui até a cama do meu filho, ajoelhei ao lado dele. Acorde, filhinho, acorde. Estas são as flores que você pegou para a mamãe? Ele sorriu. Eu as encontrei embaixo da árvore. Eu as peguei porque achei bonita como você. Eu sabia que você ia gostar, mamãe, especialmente da azul. Eu disse, filho, eu sinto muito pela maneira como eu te tratei hoje. Eu não deveria ter gritado com você daquela forma. Mamãe, não tem problema. Eu te amo mesmo assim. Eu também te amo, filho. E eu adorei as flores, especialmente a azul. Você já parou para pensar que se morrermos amanhã, a empresa para a qual trabalhamos poderá facilmente nos substituir em uma questão de dias? Você já parou para pensar que tudo que você faz nessa vida, alguém poderá fazer também? Alguém poderá tomar o seu lugar? Mas as pessoas que nos amam, a família que deixamos para trás, os nossos filhos, sentirão essa perda para o resto das suas vidas. E nós raramente paramos para pensar nisso. Às vezes, colocamos o nosso esforço em coisas muito menos importantes que a nossa família, que as pessoas que nos amam, e não nos damos conta do que realmente estamos perdendo. Perdemos o tempo de sermos carinhosos, de dizer um eu te amo, de dizer um obrigado, de dar um sorriso, ou de dizer o quanto cada pessoa é importante para nós. Ao invés disso, muitas vezes agimos rudemente e não percebemos o quanto isso machuca os nossos entes queridos. A família é o nosso bem maior, é o nosso maior tesouro. E como um tesouro, deveria ser tratado com muito mais valor por cada um de nós. Que possamos então, através dessa história, entender que Deus te deu uma família. E Deus espera que você seja luz para essa família e que você haja de modo inteligente, sábio. Eu acredito que isso é muito cultural. Tem muito a ver com a nossa genealogia, com a forma que fomos criados, com a forma que fomos educados. Mas em uma boa parte, em uma parcela muito grande das pessoas agem da maneira como que essa mãe agiu, né? E tratam às vezes as pessoas de fora muito bem e a família de uma maneira rude. Tem várias respostas para isso, né? Porque talvez convive muito com a família e com essas pessoas não convive, e aí vai. Nós teríamos várias e várias maneiras de explicar isso, mas nenhuma explicação seria realmente, vamos dizer assim, seria convincente, porque não há motivos. Precisamos tratar bem a nossa família, precisamos valorizar a nossa família, e é isso que Deus espera de nós. Rogério Bandeira também está conosco, bom dia. Então, que o Senhor continue falando ao teu coração. Eu vou ler outro texto agora, que está em Josué, capítulo 24.
esse texto é muito importante também, onde Josué faz uma declaração, e essa declaração é uma das mais importantes para nós. Gostaria que você prestasse atenção nesse texto. Josué 24 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que declaração linda. Ana Maria está conosco também. Olha que declaração linda que você também pode fazer aí na sua casa, entre os seus familiares. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há uma declaração mais poderosa do que essa. Não há uma palavra mais linda do que essa para a sua família e para o seu lar. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Está declarado aqui em Josué, capítulo 24, e versículo de número 15. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que a sua família continue sendo abençoada e que você possa guardar essa palavra em seu coração. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar porque eu sei que você entende a necessidade disso. Temos algumas participações já. A nossa irmã Gil se inscreveu aqui. Vamos aqui juntos, né? Colocar aqui o depoimento da nossa irmã Gilcia. Vamos lá. Eu aprendi a amar a minha família de maneira diferente depois que descobri o amor que Deus tem por mim. Hoje, toda a amargura que carreguei por tanto tempo desapareceu com o amor de Jesus. É isso mesmo, Gilcia. Eu entendi, é o amor de Jesus. Essa é a questão, queridos. Por isso que muitas vezes eu bato na tecla de que uma pessoa que se converte precisa ter mudanças. Se você falar assim para qualquer pessoa, eu me converti a Jesus, eu agora sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas na tua casa você era bruto, ignorante, sem paciência, sem reconhecimento, sem amor. E isso continua do mesmo jeito. Você não se converteu. Você não se tornou um cristão, uma cristã. Você apenas trocou de religião. Ou você apenas aceitou uma religião. Porque quando a gente se converte de verdade, há mudanças. Pense comigo. Uma mãe bruta, ignorante, sem paciência, sem tato para lidar com a família, trata todo mundo mal, trata o marido, trata os filhos mal. Se converte. E ela muda o comportamento. Passa a tratar todo mundo bem, começa a ter mais paciência, começa a tolerar mais as coisas. Agora ela fala eu te amo o tempo todo. Agora tem, zelo com as coisas que não tinha antes. Toda essa família vai querer ir para essa igreja. Toda essa família vai querer se converter. Mas se essa pessoa que eu citei aqui, o exemplo, ela não muda nada, nenhum deles vai querer ir para onde ela vai. Porque não adianta, não resolve. Então esse é um dos maiores mandamentos que Jesus nos dá. Tem uma frase muito poderosa de alguns pregadores do passado, que são usadas por nós hoje, né? Olha, pregue, mas pregue tanto, que se for necessário, fale. E essa frase está dizendo sobre o testemunho, pessoal. Porque algumas coisas nós precisamos entender no Evangelho de Cristo. Precisamos ser transformados. Precisamos ser pessoas melhores. Um pai melhor, uma mãe melhor, um avô melhor, uma avó melhor, um filho melhor, um irmão melhor. E com isso nós ganharemos muitas vidas para o Senhor. Então, que essa meditação fique no coração de cada um de nós. Que nós possamos entender isso. A Reilda Duarte também entrou aí, está conosco, um bom dia. Eu acredito muito no que a Bíblia diz. E, nós nos desdobramos para tentar seguir tudo que está escrito ali. Esse é o nosso farol, o nosso rumo, é o manual da nossa vida, é a Bíblia Sagrada. E ela nos ensina isso que nós estamos falando aqui. Esses princípios de família são muito importantes. Vamos fazer uma oração agora. Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui, junto com essas pessoas, com essas famílias, Senhor.
Que a tua palavra flua no coração deles e que eles possam receber da tua parte, meu Deus, o milagre que tanto precisam e necessitam. Eu oro agora, Pai, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor já tem realizado. Que a tua presença maravilhosa, o teu agir sobrenatural venha sobre cada vida e cada família. E que possamos ter paz. Que essa família possa ser estruturada, guardada e protegida pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, você pode ter certeza de uma coisa. Em toda situação da sua vida, em toda circunstância pela qual você passa, você tem um porto seguro. Esse porto seguro é a sua família. Quando todos te abandonarem, quando o mundo todo disser não a você, ainda você encontrará ali alguém que te apoie, um colo para te amparar, um ombro para te sustentar, alguém para te socorrer. Acredite nisso. Vale a pena valorizar a família. A Edivane entrou agora e vocês que entraram agora, né? Assistam novamente essa live, já vamos terminar, mas assista do início, você que não assistiu, assista porque você vai ver como é importante isso que nós estamos falando. A sua família é o bem maior que Deus te deu. Valorize ela e Deus com certeza te abençoará de uma forma maravilhosa e tremenda. Tenha um ótimo dia, nos ajude compartilhando essa mensagem e que o Senhor continue falando no seu coração. Hoje é sábado, nós temos 2 trabalhos aqui na igreja, um com adolescente e um com jovens, e amanhã nós teremos 2 cultos, um às 9 horas e o outro às 18h30. Será transmitido ao vivo também e também, né, presencial aqui na igreja. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos buscar ao Senhor cada vez mais. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana em Cristo Jesus.